Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por essa leitura. Vivifica em nossos corações, ó Deus. Revela a tua verdade, tua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, rogamos a sua unção, sua bênção nesta hora. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos falar por alguns momentos sobre as heresias, sobre a terceira puxada. A terceira puxada. A heresia, como vocês sabem, heresia é uma imitação do diabo, uma imitação da doutrina original, da doutrina verdadeira. Isso é uma heresia. Ela não nega a doutrina completa, não. Ela apenas faz um desvio ali, né? Faz uma imitação daquela doutrina, né? Do batismo das águas, batismo do Espírito Santo, a ceia do Senhor, né? Qualquer doutrina, qualquer ensinamento, onde será o futuro lar do noivo, da noiva. Tem inferno, tem inferno, ou qualquer doutrina da palavra de Deus sobre a divindade, quem é Jesus, né? Qualquer doutrina da salvação, da graça, da predestinação. Ou seja, a heresia é uma doutrina, uma imitação da doutrina verdadeira de Deus, né? E se a pessoa não perceber aquela imitação, ela vai crer naquela heresia. E então ela vai morrer. Por quê? Porque a heresia é como um pão com veneno, um alimento com veneno, né? E quando ele come aquele alimento, a alma da pessoa morre. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você crê numa doutrina errada, numa doutrina falsa, é uma heresia. E isso aí você está comendo um pão envenenado, né? Que vai matar a sua alma. Então, quando falamos de as heresias sobre a terceira puxada, eu estou falando sobre isso, sobre uma coisa que parece ser verdadeira, né? Como nós temos falado também sobre as heresias em torno, né, do irmão Brana, da mensagem do irmão Brana, as heresias sobre os trovões, as heresias sobre o sétimo selo, as heresias sobre o Filho do Homem. Eles ensinam sobre o Filho do Homem, mas é uma, né, como nós quando saímos daquele grupo, que ficamos por tantos anos lá por causa disso, porque eles não ensinar o que é o Filho do Homem, eles falaram para nós, mas aqui é ensinado sobre o Filho do Homem, né, desde o começo, né? Ou seja, ensinado o quê? O que é que eles ensinavam sobre o Filho do Homem, né? Que era Jesus Cristo, né? Mas não é só isto, né? Filho do homem é quando Deus se manifesta de uma forma literal, humana na terra, como ele fez lá diante de Abraão, depois em Jesus Cristo também aos judeus samaritanos, e nessa última era, através de William Branham. E Filho de Deus é de uma forma sobrenatural, invisível, nas eras da igreja, ele foi Filho de Deus, não, poucos milagres, poucos sinais. E nessa última era se tornou visível através do William Branham. Não era 24 horas, lógico, alguns momentos da vida do irmão Branham, o irmão Branham ficava de costas e perdia todo o sentido, né? E falava, eu não sei o que eu falei agora, porque não foi eu falando, foi Deus em carne humana falando. O irmão Branham ficava de costas e discernia os corações das pessoas. Isso não era um profeta apenas, né? Era o Deus profeta do ministério do Filho do Homem, através de um Filho do Homem. O irmão Branham foi um Filho do Homem. Mas a promessa que se cumpriu através dele foi de São Lucas 17:30, no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ele virá a segunda vida como filho de Davi, né? Filho de Davi. Só que entre filho de Deus e filho de Davi, nesse entremeio, ele se manifesta outra vez como filho do homem, que é através de William Branham, que se manifestou já. Então, heresia é isto. Heresia é torcer ali uma pequena coisinha ali da doutrina, né? Uma pequena coisa, não nega toda, ele apenas faz um desvio em algum lugar da doutrina, né?
Isso aí mata as pessoas, né? Mata aquela pessoa que crê naquilo. Então vamos falar por alguns momentos sobre as heresias, sobre a terceira puxada. As heresias sobre a terceira puxada. Existe, né? Eu tenho assim ouvido apenas duas. Eu sei que tem mais, mas eu não tenho ainda identificado essas outras heresias sobre a terceira puxada. Talvez eu não tenha entrado em contato, não tenha ainda, né, ouvido mais sobre essas pessoas, sobre esses grupos. Talvez eu devesse ouvir um pouco mais eles para, né, talvez saber mais sobre a terceira puxada, sobre as heresias que eles ensinam, né, sobre a terceira puxada, para poder falar, porque um verdadeiro pastor, ele é o quê? Ele é o vigia da torre. Ele é o vigia da torre. Lá no Velho Testamento tinha uma torre lá, onde colocava ali o vigia da torre, né? E ele tinha que ter uma boa visão para ver o inimigo vindo já de longe, né? Para tocar a trombeta e avisar: cuidado, o inimigo está vindo, né? Então o verdadeiro pastor é esse, ele fica ali, né, na torre, sempre atento para ver as heresias que estão vindo, para alertar seu povo: cuidado com aquela doutrina, que a doutrina não é bíblica. O vigia da torre é esse é o pastor verdadeiro, né? Ele é o vigia da torre, ele alerta o povo: cuidado com aquela heresia, aquela é uma heresia, né? E é isso que estamos fazendo aqui agora, né? Falando sobre a heresia da terceira puxada. A terceira puxada. A terceira puxada foi o Mombrano teve uma visão onde ele estava pescando ali, né? E ele deu essas três puxadas. Duas puxadas. A terceira puxada, Deus falou para ele: ó, você vai ter ainda a terceira puxada no seu ministério. A primeira puxada foi quando ele segurava na mão das pessoas. E a mão dele mudava de cor. E ali ele ficou sabendo, ele sabia através da mudança de cor na mão dele, qual a doença que a pessoa tinha. E quando ele orava para a pessoa, se a mão dele voltasse ao normal, aquela pessoa estava curada. Se a mão dele não voltasse ao normal, ele apenas falava, dava uma bênção para a pessoa e despedia a pessoa. A segunda puxada foi quando foi em 49. Então a primeira puxada foi em 46. Assim que o anjo apareceu para ele e chamou ele ao ministério, ali começou a primeira puxada. A segunda puxada começou em 49, lá em Regina, em Canadá, né? Quando ele discerniu o coração daquela pessoa ali, em 49. Discerniu o pensamento da pessoa, falou o nome dela, né? Mas a terceira puxada demorou muito tempo para acontecer. Nós vamos chegar então agora, né, sobre esse assunto da terceira puxada. O que foi a terceira puxada? Ou será que ela ainda vai se cumprir? Existem essas duas heresias, né? Essas duas heresias. Uma das heresias, uma das heresias é que fala que a terceira puxada foi a vinda de Cristo, ensinando que ali, no dia que Deus veio e revelou os selos através da nuvem de anjo, que ali foi o sétimo selo, né? Que ali foi o sétimo selo, a descida, o cumprimento da vinda de Cristo. Então eles falam que quem rejeita que Cristo voltou, está rejeitando, crucificando a terceira puxada. Estão rejeitando, vocês estão condenando, repudiando a terceira puxada, como se a terceira puxada fosse a vinda de Cristo, né? Então você que rejeita que Cristo voltou, vocês estão recusando, negando a terceira puxada. Vocês não são pregadores da terceira puxada. Nós somos pregadores, eles falam, nós somos pregadores da terceira puxada. Quer dizer que o sétimo selo se cumpriu, Cristo já voltou, né? Então isso é uma das heresias. A outra heresia, que é igualmente veneno também, como esta é veneno, fala que Cristo já voltou. A outra heresia fala que a terceira puxada é um avivamento que virá no futuro.
E essa outra heresia que ensina isso aí, que virá um avivamento na igreja, na noiva de Cristo, ela se divide em duas vertentes, né? Uma ensina que o Mombrana tem que voltar também, ressuscitar isoladamente para guiar a noiva nesse avivamento da terceira puxada, que vai ser um avivamento de cura divina entre a noiva, né? Onde a palavra falada será ministrada através do irmão Branham. O Branham vai ressuscitar, né, e cumprir a terceira puxada. A terceira puxada. Que vai ser um grande avivamento na igreja. E a outra vertente fala que não, que vai ter sim a terceira puxada, um grande avivamento vai vir na noiva, mas o irmão Branham não vai ressuscitar. Esse avivamento vai ser produzido pela noiva, pelos membros da noiva de Cristo, né? Mas ambas, né, são heresias. Ambas não encontram-se, não tem ressonância, não tem, né, fundamento na mensagem. Tem um parágrafo que quebra essas duas heresias, né? Essas três, porque então seria três heresias, na verdade, né? Três heresias. Uma que fala que Cristo já voltou, que é a terceira puxada, que o sétimo selo se cumpriu, né? E que é a terceira puxada, a vinda de Cristo na terra. A outra heresia seria aquela que fala que vai vir um avivamento na noiva de Cristo. Sem o irmão Branham não vai ressuscitar. Vai ser a palavra falada na noiva. A noiva vai falar a palavra falada. E vai trazer grandes milagres na terra. E a outra heresia que fala que o irmão Branham vai ressuscitar. E vai produzir essa terceira puxada, esse avivamento na igreja. Agora, tem um parágrafo, né? Tem um parágrafo que quebra ambas heresias. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu achava que eu tinha marcado aqui na capa da Bíblia Sagrada, mas eu acho que não marquei não, né? Mas eu marquei aqui, no papel aqui. Essa heresia, essa escritura que fala isso se encontra na mensagem a união invisível da noiva de Cristo. No parágrafo 19, ela foi pregada em 25 de novembro de 65. E nela o irmão Branham fala: eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Aqui, esse parágrafo, união invisível, no parágrafo 19, pregado em novembro, 25 de novembro de 65, esse parágrafo quebra ambas heresias. Quebra as três heresias. Igual ali no Velho Testamento, quando levaram a arca, né? Os filisteus, numa batalha, pegaram a arca e levaram lá para a sua cidade, seu país. Chegando lá, colocou no templo pagão deles. No outro dia, quando foram lá ver, todos os ídolos estavam quebrados, caíram diante da arca e estavam todos quebrados no chão ali. Então, quando trazemos essas heresias da terceira puxada nesse parágrafo aqui, apenas um parágrafo, união invisível, no parágrafo 19, ela foi pregada em 25 de novembro de 65. Aqui o Mamãe fala: eu não estou esperando por avivamento em nossa geração, tá vendo? Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Como é que eu vou esperar por um avivamento? Como que eu vou esperar por um avivamento? Se meu irmão Branham estava esperando, e no próximo parágrafo, uma Branham fala:
Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela vida do Senhor em nossa geração. Se a vinda de Cristo teria se cumprido ali, naquele dia, 63, como o Branco poderia falar em 65 que estaria esperando pela vida do Senhor? As pessoas podem falar, mas não é dessa vinda que ele está falando, está falando de uma outra vinda. Mas de qual vinda, então, que o Branco está falando aqui? Existe mais do que 3 vindas? O Branco fala que só tem 3 vindas. Cristo veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele voltará a segunda vez para buscar a sua igreja. E ele retornará a terceira vez com sua igreja para reinar na terra. Na terra. Se nós colocarmos como vinda aqui, que Cristo voltou aqui, seria então a segunda vinda, correto? A segunda vinda. Ali em 63, então, seria a segunda vinda. E essa vinda que o meu Bruno está falando aqui, eu não estou esperando por avivamento em nossa geração, nessa geração, estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Que vinda que é essa então? Então, isso aqui seria uma terceira vinda. E a vinda dele para reinar seria a quarta vinda. Seria a quarta. Então isso não enquadra na matemática de Deus. A pessoa pode olhar e ver. Não enquadra. Não enquadra. Mas tudo bem, a pessoa pode falar. Mas o Branco falou disto. Falou de avivamento antes disto. Sim, antes disto. Correto. Correto. Vamos entrar então nesse assunto então. Agora, nós temos que entender uma coisa, que a palavra de Deus, as pessoas não conseguem entender, que o Mombrana, que ele teve luz, revelações vindo a ele, que corrigiram muito dos ensinamentos dele. Ou seja, nós temos que ficar com a conclusão que o Mombrana deu sobre cada doutrina. Conclusão do Mombrana, não nossa conclusão. Temos que ficar com a luz igual o corpo celestial. Se você pegar a mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis, ali você vai ver um Mombrana ensinando que não tem corpo lá no céu. Nós teremos nuvens. Não teremos corpos no céu. Seremos como nuvens. O Mombrana falava que quando chegasse do céu e vesse lá os irmãos lá, Monévio, ele ia ver uma nuvem, queria pegar na mão dele, mas não ia ter mão. Você encontra isso na mensagem. Mas, depois disso, Deus levou ele para numa visão, ou numa transladação, e ele foi lá no lugar, lá no paraíso, debaixo do altar, e viu que nós teremos o corpo, sim, com 5 sentidos lá no céu. E depois, na ressurreição, esse corpo vai vir pegar o corpo glorificado, que será o corpo perfeito. Então nós temos esse corpo aqui, o corpo celeste, que também tem o 5 sentido, mas não come, não bebe, que os irmãos ficam ali esperando a ressurreição, e depois o corpo da ressurreição, que é o corpo glorificado, que é o terceiro corpo. Deus é perfeito em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, primeira, segunda e terceira vinda. 3 corpos, corpo de carne, corpo celeste, depois o corpo, esse corpo mesmo, mas glorificado, que vai beber, comer e dormir, né, na eternidade aqui na terra. Aqui na terra, Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Nós vamos para o céu, lógico, vamos ficar lá nas bodas do Cordeiro, mas depois vamos voltar na terra. A palavra é perfeita, ela não... Então, também o sangue de Jesus. Mombrana não cria que era sangue, Mombrana cria que era sangue de judeus. Depois o Mombrana falou, eu tive que corrigir isso, porque Jesus não tinha sangue de judeus, como eu pensava, mas o sangue dele é sangue de Deus, não é sangue gentio, nem sangue de judeus, é sangue de Deus, porque ele é Deus, ele é filho de Deus.
Então o sangue dele é sangue de Deus, igual nessa mensagem aqui, cisternas rotas, cisternas rotas. Na mensagem cisterna rotas, o Mombrano nos fala que, no parágrafo 67, ele fala que, então o doutor veio, estava me dizendo isto, assim, 67, aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora. Isso é a evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra, se você pode recebê-la. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em língua. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vocês falariam qualquer coisa. Porém, ele disse, ele tomará estas coisas de mim e vou anunciará. 67. Então o doutor veio porque em João 14 diz que quando vier sobre vós o Espírito Santo, assim aí está, a genuína evidência do Espírito Santo. Então aqui Deus, todas as sensações e coisas. Então aqui nessa... eu não estou achando aqui, né? Vocês perceberam aqui, né? Não estou encontrando aqui o parágrafo certo. Eu disse, a mais perfeita evidência que eu consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso, 67. E então eu pensei que soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, porém certo dia, 67, eu estava olhando o 68. Porém certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito Santo era aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas receber a palavra. Né? Mas receber a palavra. Então Deus corrigiu Mombrana. Né? É igual ali a... É igual nessa mensagem que a 70 semanas de Daniel, né? 70 semanas de Daniel. No terceiro volume. No terceiro volume, o Mombrana fala aqui, no parágrafo 198, temos como que 1930 e alguns anos, temos 17 anos mais até 1977, e será o jubileu 70, desde o começo do jubileu. E que será, ó irmão, vigie com cuidado agora, não passe por alto, será o jubileu da subida acima com a noiva gentia e o regresso de Cristo aos judeus, regresso de Cristo. Né? Agora, só que quando chega no final da mensagem, ele conclui falando para 2:27. Agora, eu não quero que ninguém saia entendendo mal. A fita continua rodando. Eu não quero que ninguém entenda mal isto. Não me entenda mal agora e diga, o irmão Branco disse que Jesus virá em 77. Eu nunca disse tal coisa. Jesus pode vir hoje, porém eu acredito, né? Então aqui ele conclui dizendo que ele não falou. A conclusão do irmão Branco. Também sobre o término da era, o término da era também, na mensagem do ser, o Mombrana fala que os seres serão revelados depois do fim das eras. Depois do fim das eras. Então perguntaram para o Mombrana, depois de 64, Mombrana, acabou a era da Laodiceia? Nós entendemos isso na mensagem dos selos. O Mombrana falou, vocês me entenderam mal. Porque a era da Laodiceia só termina depois que a igreja sai da terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, estamos na era da Laodiceia, fora da era, lógico, fora da era. Mas estamos nessa era, né? nesse tempo, né? Da era de Laodiceia. Porque enquanto a igreja estiver aqui, nós estamos aqui, vocês me entenderam mal. Né? Então, nós temos que ficar com o quê? Com a conclusão do irmão Branco sobre cada doutrina. Os selos é a mesma coisa. Os selos é a mesma coisa. Se você for
na conclusão, conclusão dos selos, né, você vai ver o Nombrana falando que não foi revelado o sétimo selo para que o diabo não fizesse um grande estrago com isso. Né? No parágrafo 302, a razão porque o sétimo selo não foi revelado é porque ninguém devia saber a respeito dele. E você pode ver no parágrafo 304, 323, 336, 393, 397. Agora nós temos na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados. E entendemos e sabemos aqui que o sétimo selo não é para ser dado a conhecer ao público. É claro que aos crentes, porque Deus nunca revela a sua palavra para o incrédulo, só para os crentes, né? Então no parágrafo 400 ele fala, até esse momento o sétimo selo não está aberto. Né? No 407 também ele fala a mesma coisa, até agora, porque não foi permitido o sétimo selo ser aberto, 407. E se ficasse por aí, né, já seria suficiente para saber que o sétimo selo não foi aberto. Mas ele vai além e fala também no Cristo é o mistério revelado. 106, que o sétimo selo, os trovões, né, é o mistério da vinda de Cristo. E não foi revelado e nem será revelado. Cristo é Deus revelado, 106. Também na mensagem Alma que estão em prisão agora, 208, também ele fala, Deus revelou os 6 selos, mas escondeu o sétimo de nós. Está vendo? Às vezes parece que ele revelou, mas na conclusão ele fala, né, ele escondeu o sétimo selo de nós. Também na festa das trombetas, 176, ele fala, o sétimo selo não foi aberto ainda, vocês sabem, isso é sua vinda. Esse mistério não será dado a conhecer ao público. O futuro lar também, 162, ele fala que ali em Tux foram abertos 6 selos, não 7. Também na mensagem provando sua palavra, do 131, ele fala, era para o sétimo anjo revelar 6 selos. 6 selos, não 7. Então você vê a conclusão. E é isso que temos que chegar, na conclusão. Os trovões também, a mesma coisa. Você começa a ler ali o selo, o Bana fala, o sétimo, os trovões será um reivamento na noiva. A noiva ainda não conheceu o seu reivamento, né? Você vê isso ali. Mas quando chega no sétimo selo, quando ele vê o sétimo selo, ele fala, é os trovões. O sétimo selo está conectado com a vinda. Depois do sétimo selo, o Bruno nunca mais volta a falar dos trovões, trazer o avivamento mais. Ele sempre fala, os trovões foram mostrados no selo, o que é? Os trovões foram mostrados no selo. Quando você vai no selo, lá você vê, né? Você vê o que é o selo. O selo está conectado com a vinda, né? Com o sétimo selo. E quando chegamos na mensagem, reconhecendo seu dia, sua mensagem, o Mubana fala ali, né? O Mubana fala, as pessoas estão buscando hoje um avivamento, uma coisa que está no futuro, ou melhor, que está no passado, já aconteceu, já veio o avivamento, e eles estão procurando no futuro algo que já está no passado. No passado. Isso está onde? Isso está na mensagem. Reconhecendo seu dia e sua mensagem. Reconhecendo seu dia e sua mensagem. E na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ter a vontade de Deus, no parágrafo 155, 27, 90, 65, no parágrafo 155, no ano 65, o Ana fala, eu vou nas igrejas, nos grupos, e eles falam, virá logo, aleluia, um grande revivamento. As pessoas falam, virá um grande avivamento. Não sejam enganados, o avivamento já veio. Não sejam enganados. Né? O avivamento já veio. Não sejam enganados. É isso que a gente vê hoje nos grupos. Você vai nesses grupos aí, que ele vai voltar. Vai ter avivamento, enganando as pessoas. Né? E já aconteceu. Você vai nos outros grupos, mesma coisa, né? Quer trazer um avivamento, né? Um avivamento, mas acabou, não tem mais.